Tudo bom? Bom, eu espero mesmo que esteja tudo bem com vocês. E nessa videoaula, né, a gente vai iniciar mais um capítulo novo, que no caso é o capítulo 7, que né, são as regiões do IBGE. Então, para a gente entender, né, como que se deu, né, a nossa divisão regional do nosso território brasileiro, a gente precisa primeiro entender o que é um conceito de região. O que é região, né? Para a gente classificar alguma coisa, a gente precisa primeiro saber o que é algo que você vai classificar, né? Então, no caso, se a gente quer saber quais são as regiões, primeiro a gente precisa entender o que é uma região para entender como se deu o processo dessa divisão, né, dessa formação dessas regiões que nós temos no território brasileiro. Então, vamos lá. A região é uma das principais categorias chaves da geografia, sendo um conceito muito utilizado ao longo da história dessa ciência, pois refere-se a um determinado tipo de unidade espacial ou de parte dela. Ou seja, eu já falei com vocês, né, sobre as 5 categorias de análise que a gente tem dentro da geografia e a região está dentro delas. Eu falei isso tanto com vocês dentro de sala de aula quanto nos vídeos, mas sempre é bom reforçar, né, que são as 5. Vamos lá, então. Região, lugar, espaço, paisagem e território. Esses são as 5 categorias de análise e que nesse conteúdo em específico nós vamos entender melhor como se dá como se dá uma região, né? Como se forma uma região e entender o que é esse conceito de região. O conceito de região faz referência a uma porção de território determinado por certas características comuns ou circunstâncias especiais, nomeadamente o clima, a topografia ou a formação de governo. Bom, nós temos muitos geógrafos, pensadores, críticos, que trazem vários tipos de conceitos de região de uma maneira diferente, mas que no fundo eles querem dizer que região é tudo aquilo, né? Todo onde você tem elementos físicos, elementos humanos / sociais em comum, onde um determinado espaço, né? Que aí você pode abranger um lugar, uma cidade, um bairro, metrópoles, estados, países, né? E onde você vai ver que as características físicas e humanas são semelhantes. Por exemplo, né? Rio das Ostras e Macaé, tendo uma característica física, os elementos físicos, o clima, a vegetação, e também os aspectos culturais sociais, as tradições, né, a economia, são iguais, são parecidos, são semelhantes, então eles podem formar uma região. Então, vamos lá. Anota aí no caderninho de vocês, que é bom sempre lembrar, né? Que vocês estejam sempre fazendo anotações para facilitar melhor esse conteúdo, né? A sistematização desse conteúdo. Região é todo o espaço que compõe características comuns, né? Que são elementos comuns, tanto em aspectos físicos como humanos e sociais. Com isso, dá o quê? Dá uma região, se configura uma região. Então, vamos lá. Elementos, características em comum, abrangendo tanto aspectos físicos e culturais, e humanos e sociais, formando uma região. Né? Então, através dessas características incomuns, né, dessas circunstâncias incomuns, nós temos uma região. Bom, uma região também é uma divisão territorial definida por questões geográficas, históricas e sociais,
que conta por várias subdivisões, como departamentos, províncias, cidades e entre outros. Bom, aí agora a gente vai entender como se deu o processo da divisão regional oficial do Brasil, né, do território brasileiro. Bom, primeiramente, o Brasil ele tem uma grande extensão territorial, que é correspondente, né, por 48% da área total da América Latina, ou seja, pega praticamente a metade da América Latina só em questão de território. Então, nós temos um país, né? O Brasil é um país muito grande, é um país territorialmente muito grande. O que acaba que a gente tem uma dificuldade de ter o controle sobre esse território todo. Então, para isso, a gente precisa dividir, né, classificar regiões para que a gente consiga trabalhar melhor as especificidades de cada região, né? Onde nós temos 27 unidades federativas, onde são 26 estados e um Distrito Federal, que é Brasília. Então, a gente precisou dividir. E quem fez essa divisão foi o IBGE, né? Que considerou a maior quantidade de características comuns a cada região do território brasileiro. Levando em conta, então vamos lá, bota aí no seu caderninho. A divisão do IBGE, a divisão regional do IBGE, levou em conta 2 pontinhos: critério físico, climático, botânico, social, econômico e histórico. Ou seja, nós juntamos todos esses elementos, vimos, né, quais são os estados, quais são os espaços que abrangem características específicas e peculiares, né, parecidas, semelhantes, e através desses critérios nós formamos o quê? As regiões, que são divididas em 5 micro-regiões: Sul, Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. Isso é muito importante, gente, vocês entenderem como que foi classificada essas regiões e quais são elas e quantos são também, né? Que são 5 e quais são. Aí eu trouxe um mapinha para vocês, trazendo, né, a divisão de cada território, mas que ao longo do qual a gente vai falando particularmente, vocês vão ver também no mapinha do território brasileiro onde essas regiões estão. Para a gente trabalhar os conceitos, mas mentalizando aonde está essas regiões, né, territorialmente. Além do que, a geografia é isso, a gente trabalha os quesitos de maneira territorial, então a gente sempre está associando ao lugar, ao espaço, e é isso. Vamos lá. Primeiro, macro região norte. Ela é a maior região do Brasil, né? Em questões de territorial, ela é a maior, que abrange maior território, mas que não tem maiores estados, né? Não tem quantidade maior de estados, mas ela é formada pelos estados Amazonas, Pará, Roraima, Amapá, Acre, Rondônia e Tocantins. São 7, né? Nós temos 7 estados que essa região, a palavrinha dela, né, chave, a característica chave dela é a floresta amazônica. É através da floresta amazônica que nós temos esses elementos em comuns, tanto os aspectos históricos, culturais, sociais, e os aspectos econômicos e os aspectos de recursos naturais. Então, ela é o pilar da região norte, assim. Ela que vai dar, ela que caracteriza a maior região que tem maior população de indígenas no país, ela que tem a extração e a comercialização de açaí, juta, madeira, castanha do Pará, minério de ferro e entre outros recursos naturais. E a região norte também tem duas cidades importantes para o desenvolvimento industrial, que é Belém, que está localizado no Pará, e Manaus, que está no Amazonas, né?
no estado do Amazonas. Ambas se desenvolveram no final do século XIX pela extração de látex das seringueiras, né? Onde essas seringueiras também saem da floresta amazônica, é uma característica da floresta amazônica, onde eles têm essa subsistência, né? O setor econômico também se baseia muito, em grande quantidade nesse látex dessas seringueiras, e que no final é a floresta amazônica que dá os pilares de todos os aspectos, né? De todos o que une essa região, os aspectos que unem essas regiões saem todas da floresta amazônica. Então vale ressaltar isso. Que ó, onde aqui tá em vermelho no mapinha, tá localizando a região norte. Agora nós vamos para o Nordeste. Ela é formada pelos estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Bahia. Temos 9 estados. Em questão de estados, o Nordeste é o maior. Que houve uma pausa aí no vídeo por um erro aqui do programa. Dando continuidade, estava falando sobre as regiões, né, que compõem a macro-região Nordeste, e que é uma região com características muito peculiares, né, principalmente na questão cultural e histórica. Vale lembrar que foi uma macro-região, né, o Nordeste foi a primeira macro-região colonizada pelos europeus, no qual as primeiras explorações, né, foi né, na região do Nordeste, principalmente com uma alta produtividade de cana-de-açúcar, no qual é uma característica da zona da mata, onde pega ali os litorais. Mas nessa região, né, do Nordeste, nós temos uma sub-região dentro dela, que é dividida em 4. Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. Bom, a Zona da Mata é próxima ao litoral. É a área mais povoada, urbanizada e industrializada do Nordeste. Onde o setor econômico que se destaca, né, que faz sobreviver essa região, é a produção petrolífera, grande cultivo de cana-de-açúcar e cacau, e também o turismo, né? Por conta desse litoral que é muito lindo, então muitos turistas vão para lá conhecer, né? Então a atividade econômica do turismo atualmente também é bastante forte dentro dessa sub-região que é da Zona da Mata, né? Que pega ali o litoral do Nordeste. Bom, depois temos o Agreste, que é a área de translação entre a Zona da Mata e o Sertão, onde são solos menos férteis e poucas chuvas, onde o setor econômico é baseado na produção de algodão, sisal, que sisal é tipo uma fibra que fabrica, né, cestos, tapetes, esses tipos de produto. Café, milho, leguminosas e frutas. Bom, esse tipo de produção, né, de cultivo é típico desse clima do Agreste, com solos menos férteis e poucas chuvas. Então, esse tipo de produção consegue se manter dentro dessa região, dessa sub-região, né? O outro é o sertão. Maior em extensão territorial, solos pouco férteis, rasos, pedregosos e poucas chuvas. Ou seja, praticamente é um solo realmente quase infértil. Ele só não é infértil porque há uma irrigação artificial que ainda sobrevive esses tipos de setor econômico, que é a pecuária extensiva e produção de frutas típicas. Como a manga, uva e maracujá. Conseguem ainda se sobreviver, né, dentro dessa realidade, dessa sub-região.
Por último, o meio norte, área de transição do Cerrado para a Caatinga. Está localizado mais ou menos aqui. A zona da mata é aqui. O Agreste é aqui e o sertão tá para cá. A mata de cocais é uma vegetação no qual sobressaem 2 tipos de palmeiras, a carnaúba e babaçu. Então, esses 2 tipos de palmeiras é que sobrevive, né? É o principal recurso natural do setor econômico dessa sub-região, né? Que ambas são muito importantes para a economia local. E também, atualmente, pela expansão da agropecuária moderna de soja. Bom, mas esses 2 tipos de palmeiras são essenciais para essa região, para essa sub-região, no qual o carnaúba a gente tira o palmito, extrai o tronco, extrai tudo dessa palmeira. E o babaçu nós temos o coco e tudo que, né, derivado de coco a gente consegue extrair dele. Então, essa sub-região se sustenta através desses 2 tipos de palmeiras e agora, atualmente, né, com a modernização da soja, né, por conta dessa transição entre o Cerrado e a Caatinga, ainda nós temos resquícios da vegetação do Cerrado nessa área. Bom, vamos agora para a macro-região Centro-Oeste. É uma região que mais cresce no país, tanto em termos de população como de urbanização, por conta do desenvolvimento do agronegócio e da pecuária. Bom, é uma região que ela é praticamente programada, né? Nós temos ali o Distrito Federal, que é Brasília, uma cidade que foi planejada, né, no plano 50 em 5, onde você poderia planejar uma cidade em 50 anos, mas ela foi feita em 5 anos, e é uma região que ela é formada pelo Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. Sua vegetação predomina a do Cerrado, com planaltos e chapadões. No setor econômico, a produção agrícola ficou conhecida como a Revolução Verde. Por que ficou conhecida como a Revolução Verde? O que é essa Revolução Verde, né? Essa Revolução Verde foi a prática, né, de fazer com que os solos, aquela vegetação, aquele relevo, seja propício para a agricultura. Ou seja, vamos criar, né, técnicas de manejo, vamos modernizar nossas técnicas de manejo para que a gente consiga ter certos tipos de... para a gente conseguir ter, né, no setor econômico, a agricultura, porque os solos, o tipo de vegetação e relevo não é propício para a agricultura, mas eles fizeram ser. Então, através dessa Revolução Verde, eles modernizaram a agricultura, né? Por conta disso, é o ponto de referência à agricultura modernizada no país, no qual nós temos também agricultura em grande escala, onde a predominância é a soja e o milho, que você vê a plantação de milho ou de soja de uma cidade a outra, de tão extensivo que é essa agricultura, né? Essa prática desse setor econômico. É muito extenso, né? Então, eles focam muito numa monocultura. A gente planta só um tipo de coisa e tipo de coisa não, né? Tipo de plantação e para exportar, para vender, para comercializar. Bom, depois nós temos a macro-região Sudeste, né? Que é a região mais urbanizada, industrializada e populosa do Brasil. Bom, por conta, né, dela ser muito urbanizada, industrializada e populosa, por conta dela ser urbanizada e industrializada, automaticamente ela é populosa. Por quê? Quem, né, nunca viu num programa aí, vamos até botar aí De Volta para aquele que tinha De Volta para Minha Terra, alguma coisa assim. Que a gente pode ver que, principalmente São Paulo, assim, o Rio, né,
e nas grandes capitais, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, as pessoas muito do Nordeste, do Norte e do Centro-Oeste do Sul migram para essa região por conta dessa urbanização, dessa industrialização, o que automaticamente sobrecarrega essa região na questão de população, né? Então a gente acaba tendo uma população muito grande nessa região. Por quê? As pessoas vêm, né, no intuito de um emprego melhor, dar uma qualidade melhor de vida para minha família ou dar para si mesmo, né? Vem atrás de oportunidades, principalmente nessa parte de indústrias, né? Da questão dos polos industriais. Bom, ela é formada pelo Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais. Possui grandes polos industriais como petroquímica, automotiva, aeroespacial e de telecomunicação. Ou seja, né, a maioria dos polos industriais de alta tecnologia está voltada para essa região, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, onde nós temos os tecnopolos, que é a presença de indústrias de altas tecnologias e centros formadores de mão de obra especializada, ou seja, onde nós temos empresas com altas tecnologias e centros no qual eles formam mão de obra para trabalhar com essa alta tecnologia que eles têm. É também uma região de grande produção agrícola, na produção de cana-de-açúcar, café, soja, laranja, gado e entre outras culturas de interesse dos mercados internacionais. Então, ou seja, a agricultura ela é voltada para aquilo que é do interesse do mercado internacional e também para a subsistência, mas é mais voltado para o mercado internacional. E por último, nós temos a macro-região sul, no qual é associada à condição climática, né? Todo mundo já pensa que o sul, nossa, frio. É uma região muito fria, de extremo frio, em comparação ao resto das regiões do território brasileiro, né? Que é um clima mais tropical. Já a região sul é um clima mais subtropical, que é bem frio mesmo, um frio mais bruto. É formado pelos estados Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Esses estados possuem fortes traços de imigração europeia, principalmente ali na região, ali no estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, algumas cidades. Paraná também, mas ainda não com tantos traços, né? Traços muito fortes. Desculpa. Não com traços muito fortes, mas tem também. E são conhecidos como grandes produtores de agricultura e pecuária, como criação de gado bovino, ovino e suíno, e além do cultivo de produtos para exportação, como café, trigo, soja e milho. Essa região ela é conhecida, né? A gente até falou em outros capítulos, principalmente do Rio Grande do Sul, que era um dos maiores produtores na criação de gado, né? De carne. Só que hoje não mais, porque essa atividade econômica também tem se expandindo e tem crescido muito ali na região do Cerrado para o norte, né, ali na Amazonas, onde a pecuária tem sido bem forte. Mas mesmo assim, o Sul ainda não deixa de ser de ser muito forte nesse setor econômico, né, de criação de gados e cultivo né, da agricultura. Bom, no mais, é isso. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem. Não hesitem em me chamar, porque eu estou aqui para tirar a dúvida de vocês. Espero que vocês tenham entendido e que façam anotações. Se precisar, volta aqui no vídeo, pausa, escreve, tá? Mas que vocês possam ter um bom aproveito. Desculpa. Boa tarde, boa noite e bons estudos, tá bom?